Olá, boa noite para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o primeiro amapaense a assumir a presidência da República. Nesta quinta-feira, Alcolumbre visitou o Nordeste para ver de perto os efeitos do derramamento de óleo no litoral da região. Davi Alcolumbre assumiu a presidência da República na tarde de quarta-feira. No primeiro dia como presidente em exercício, Alcolumbre despachou no Palácio do Planalto, atendeu políticos e jornalistas. A um deles falou do papel que tem desempenhado na política brasileira. Eu quero ser o elo de interlocução e eu tenho buscado fazer isso desde fevereiro. Em alguns momentos de dificuldade, onde a temperatura, digamos assim, aumentou um pouco, eu fui convocado para ser o algodão entre os cristais. E eu acho que, e ao longo da minha trajetória, eu sempre fui um cidadão e um parlamentar de conciliação, porque a briga, a disputa, a ofensa, a agressão não vai levar o Brasil aonde todos nós brasileiros queremos que o Brasil chegue. Então, como presidente do poder, a responsabilidade é muito maior. Na quinta-feira, o presidente em exercício rumou para o Nordeste. Foi ver de perto as consequências do derramamento de óleo nas praias da região. Alcolumbre assinou decreto autorizando o Ministério da Agricultura a prolongar o prazo de seguro-defeso a ser pago a pescadores afetados pelo desastre ecológico. Ele também anunciou a edição de uma medida provisória que deve liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelo vazamento de óleo. Identificamos ainda há pouco que será muito mais cômodo e muito mais produtivo se o governo federal, de maneira direta, possa, do ponto de vista legislativo, auxiliar o Nordeste brasileiro, os governos afetados e as prefeituras afetadas, se nós partirmos do princípio de que uma medida provisória pode sim, de fato, resolver imediatamente o custeio e a manutenção das despesas com o Nordeste brasileiro. 95 categorias profissionais poderão ser beneficiadas com a aposentadoria especial por estarem sujeitas a riscos à saúde ou à segurança pessoal. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele é o autor do destaque que retirou da reforma da Previdência a proibição de concessão de aposentadorias especiais. Eu recebi um documento do governo diz que 95 categorias estão contempladas, se estão contempladas na regulamentação, claro que ninguém quer aqui que questões absurdas aconteçam. Aqueles que realmente trabalham em áreas consideradas de risco é que estarão contemplados nessa visão. Pelo acordo que permitiu a conclusão do segundo turno da reforma da Previdência, o governo encaminha ao Senado na semana que vem o texto que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade. O senador Eduardo Braga, líder do MDB, vai transformar esse texto em um projeto de lei complementar que vai ter como relator o senador Esperidião Amin. A promulgação da reforma da Previdência deve ocorrer até o dia 19 de novembro. Vamos ver agora alguns dos pontos principais do texto final da proposta. A idade mínima de aposentadoria foi fixada em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. No caso dos trabalhadores rurais, a idade é de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Já para os professores, as idades são de 60 anos para homens e 57 para mulheres. Para os policiais da União, federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade é igual para homens e mulheres, 55 anos. A reforma ainda prevê tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado e público. No setor privado, esse tempo vai ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Mas para os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo é de 25 anos para homens e mulheres, com o mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. A PEC prevê ainda regras de transição para quem está empregado atualmente. A proposta também prevê mudanças nas alíquotas de contribuição dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado.
A coluna da Instituição Fiscal Independente traz esta semana Alessandro Casalec. O analista da IFE fala sobre o impacto da reforma da Previdência nas despesas com as aposentadorias e pensões dos servidores. A reforma da Previdência tem sido um dos principais eventos em 2019 com impacto relevante sobre as contas públicas. E é um assunto complexo porque envolve diferentes regras para diferentes categorias de trabalhadores. Por isso, a IFE do Senado produziu diversos estudos sobre o tema. Um deles, sobre os servidores públicos federais, mostrou que as despesas com aposentadorias e pensões para este público será menor em 67 bilhões de reais com a reforma no acumulado dos próximos 10 anos. Essa diferença trazida pelas novas regras se deve principalmente a despesas menores com aposentadorias e não com pensões, que têm um peso bem menor na despesa total. Mas por que a reforma deverá levar à desaceleração nas despesas previdenciárias para este público? Por dois motivos principais. Primeiro, porque os servidores terão que aguardar um pouco mais para se aposentar. Afinal, passará a valer uma regra de idade mínima que todos deverão cumprir. Pelas contas da IFE, dos cerca de 620 mil servidores federais atualmente em atividade, 48% estariam aposentados em 2030. Com a reforma da Previdência, esse percentual deverá cair para 39%. O segundo motivo é a mudança na regra de cálculo dos benefícios, que levará a valores menores do que os servidores receberiam sob as regras atuais. Os gastos com salários também serão afetados pela reforma da Previdência. Com a postergação das aposentadorias, o governo federal pagará salários por mais tempo. Passada a reforma da Previdência, é possível que ocorra uma outra reforma, a reforma administrativa, que também deverá afetar as contas da Previdência. Dependendo de como o governo repuser os servidores que se aposentam, haverá mais ou menos contribuintes para o sistema nos próximos anos. Dada a importância dos gastos com salários para as contas públicas, a IFE deve se debruçar em breve sobre o tema da reforma administrativa. Você pode nos acompanhar nas principais redes sociais e também pelo nosso site. As novas diretrizes para o desenvolvimento da pesca e do turismo e as perspectivas de crescimento do setor foram debatidas em audiência na Comissão de Agricultura na manhã desta quinta-feira. O secretário de Aquicultura e Pesca reconhece: a infraestrutura pública está sendo recuperada. O setor foi muito maltratado nos últimos anos. Períodos de defeso incorretos, o absurdo de 66% de fraudes no seguro-defeso, é um misto de políticas públicas esquizofrênicas ao longo desse período. Tudo do agro, o Brasil é campeão. E na pesca, nós somos importadores de pescado. Depois do Ministério da Saúde, o órgão mais judicializado na esplanada dos ministérios se chama Secretaria de Aquicultura e Pesca. Você solicita para o Ministério da Agricultura, ou seja quem for, a tua carteirinha de pesca. 90 dias, 120, 180, um ano e meio, você não tem alternativa, você tem que judicializar. Diante do muito por fazer, a nova equipe tem clareza quanto ao dever de casa e as metas para médio e longo prazos. Estabelecer estatística pesqueira. Hoje, se vocês me perguntaram, Seife, quantos barcos tem no Brasil trabalhando? O que eles pescam? Como eles pescam? Quanto eles pescam? Eu vou falar assim, olha, não sei dizer. Incentivar o consumo de peixe. Pessoal, o Brasil hoje consome 10 quilos de peixe por ano. É pouquíssimo. O governo já trabalha para aumentar as exportações de pescado. Em outra vertente, a pesca esportiva também deve ser incentivada. E para isso... diminuir impostos das embarcações, avaliar quais são as tecnologias, ser autossuficiente, principalmente na parte de produtos para embarcação, motores, capacitar os profissionais. A Embratur está de olho no turismo voltado para a pesca. As perspectivas são aumento das atividades econômicas e geração de empregos. O setor da pesca esportiva, ele costuma empregar 1,5 funcionários por cada turista, chegando em alguns casos até 2 funcionários. Então é um potencial de geração de emprego gigantesco. O turista que vem fazer pesca esportiva, ele costuma gastar $700 em média por dia. É um segmento que tem tanto potencial que no último ano ele cresceu 15%.
As comissões de Relações Exteriores e de Educação, Cultura e Esporte também se reuniram hoje. Vamos conferir. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi realizada audiência pública sobre a presença do Brasil em Olimpíadas. Em 2020, vai ser comemorado o centenário da primeira participação, em 1920, na Bélgica. Um projeto de lei pretende garantir a realização de palestras e eventos sobre o tema, além de criação de selos e medalhas. Os valores do esporte podem mudar a pessoa, pode mudar as pessoas, o ambiente onde eles vivem, famílias. Mostrar que o esportista sempre é um fruto da transformação social. Também impulsionar o esporte como ferramenta de construção de valores. Trabalho de equipe, saber sair de uma derrota e ir para uma vitória. Todos nós aqui como atletas que defendem o alto rendimento entendem que é importante sim investir na educação, no educacional, no de participação. Ninguém aqui é contra, mas o alto rendimento é espelho e é inspiração para aqueles que estão começando, mas não para que eles se tornem atletas apenas, mas são espelhos de pessoas que passam uma imagem saudável, de confiança, de autoestima. Essa é a nossa luta diária. Na Comissão de Relações Exteriores, foram feitas sabatinas com os indicados para ocupar embaixadas do Brasil no exterior. Foram aprovados para os cargos Sérgio Luiz Canais, para o Sri Lanka, Rubem Antônio Correia Barbosa, para o Cazaquistão e Pedro Henrique Lopes Bório, para o Canadá. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo plenário do Senado. A comissão também aprovou o relatório que prevê o acordo de cooperação estratégica entre o Brasil e o Serviço Europeu de Polícia. E nessa quarta-feira teve sessão conjunta do Congresso Nacional. Os parlamentares aprovaram o projeto que abre crédito de mais de 40 bilhões de reais para pagamento pela exploração do pré-sal. Também foram aprovados créditos adicionais ao orçamento para estatais e ministérios. Deputados e senadores liberaram mais de 44 bilhões de reais do orçamento ao aprovarem 15 pedidos de créditos. O de maior valor é um de 40 bilhões e meio de reais. Desse montante, a Petrobras receberá 34 bilhões e 600 milhões. Outros 5 bilhões e 800 milhões de reais serão repassados neste ano para estados e municípios dentro da seção onerosa. O Congresso Nacional aprovou recentemente a partilha do excedente do pré-sal. O mega leilão em novembro renderá 106 bilhões de reais. Desses, 22 bilhões serão repassados para estados e municípios. Os recursos extras liberados serão destinados ainda para diversos ministérios, a exemplo dos da Educação, Agricultura, Meio Ambiente, com destaque do repasse de 280 milhões de reais para o combate e controle de desmatamento, ciência e tecnologia e para o Poder Judiciário. Também foi aprovado um crédito que prorroga por mais de um mês o prazo para o governo federal destinar novos recursos do mega leilão do pré-sal em novembro. O governo tem que jogar mais dinheiro na economia para curar o Brasil da maior crise econômica da história. O diagnóstico é do senador Marcelo Castro, que é médico por formação. E neste ano ele cuida das finanças do país na Comissão Mista de Orçamento e é o entrevistado desta noite no programa Salão Nobre. Pela primeira vez desde o início de 2000, o salário mínimo não vai ter ganho real. Por quê? Porque há uma consciência de todos que o mais importante no momento é ter o emprego a não ter emprego nenhum, dada a crise que nós estamos vivendo, que é o 6º ano consecutivo e no próximo ano será o 7º ano consecutivo que nós teremos um déficit primário. Qual é o caminho, senador? O que o Brasil pode fazer para voltar a ter esse superávit, a fazer superávit? O que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, no Brasil, é voltar aos investimentos, gerar riqueza, gerar emprego, movimentar a economia. Outra coisa que a gente precisa fazer também, Karine, que é o seguinte, os impostos no Brasil são muito regressivos. Os pobres terminam pagando muito mais impostos do que os ricos. Por quê? Nos países mais desenvolvidos, por exemplo, da OCDE, os impostos são mais diretos. Imposto de renda, patrimônio, lucro, dividendos. E os impostos indiretos, que são os impostos de consumo, são em menor quantidade. No Brasil é exatamente o contrário. Lucro e dividendo do Brasil não paga imposto.
Não é possível isso. Esse momento que nós estamos vivendo é o mais crítico momento econômico-financeiro da história do Brasil. Nunca nós tivemos uma recessão tão profunda e tão duradoura quanto essa que nós estamos vivendo. Tem que jogar mais dinheiro na economia para destravar, para formar um ciclo, virtuoso econômico em que a roda da economia vai girando e vai produzindo mais emprego, vai havendo mais consumo, vai desenvolvendo mais a indústria, a agricultura, exportando mais e vai melhorando para todo mundo. O programa Salão Nobre com o senador Marcelo Castro começa daqui a pouco, às 20h, horário de Brasília. Países diferentes com pontos em comum. Além da língua portuguesa, eles partilham o objetivo de aprimorar as atividades parlamentares, com o primeiro encontro sobre redação, audiovisual e arquivo. O evento ocorreu durante toda a semana aqui no Congresso Nacional e foi promovido pela Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Representantes dos parlamentos de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e do Brasil participaram do evento que tem como objetivo melhorar as práticas legislativas. Esse encontro agora tem como temática a redação legislativa, no que nós podemos ter muitas trocas de experiências, já que a língua portuguesa é um mesmo estilo de redação legislativa, e arquivística, que é a tecnologia, o manuseio dos documentos, a fim de que eles possam durar décadas, séculos, conforme a necessidade do parlamento. Apenas Moçambique e Guiné Equatorial não participaram do encontro, que é sediado anualmente em países diferentes. E este ano foi a vez do Brasil. Os países têm a língua em comum, mas o trabalho não é feito da mesma forma. E esta é uma oportunidade de trocar experiências. É um acrescente de valor, é um acrescente de sabedoria, não é? Porque nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, os colegas dos outros parlamentos também não, e portanto só vendo e estando um bocadinho com vocês para ver o vosso método de trabalho, as vossas dificuldades, é que também conseguimos trazer desenvolvimento, penso eu. Como vocês chamam de sessão, aqui nós chamamos de reunião. Temos as reuniões plenárias ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias é uma vez por mês. Só uma vez por mês. Os visitantes acompanharam de perto o trabalho no Congresso. Conheceram o sistema de comunicação do Senado, que transmite ao vivo as atividades parlamentares. Participaram de seminários de capacitação e ainda tiveram a oportunidade de acompanhar a votação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado. E os representantes do Legislativo de língua portuguesa também puderam entender a estrutura organizacional do Congresso e a produção e distribuição do conteúdo para a divulgação do trabalho parlamentar. Daqui, eles levam na bagagem ferramentas para o aprimoramento da democracia em seus países. E quem ganha com essa troca de informações é a população, que tem acesso facilitado aos trabalhos dos parlamentares. Num contexto de uma discussão praticamente universal acerca da qualidade da representação, a transparência da atividade legislativa é fundamental para a gente estar aproximando o parlamentar, o representante do representado, que é o eleitor, que é a população. A cobrança de tributos atrasados, a chamada execução fiscal, poderá ser feita por meio de arbitragens, em vez de ações judiciais. É o que prevê projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Um dos objetivos é reduzir o número desse tipo de processo e aliviar a justiça. Atualmente, são mais de 30 milhões de ações de execução fiscal nos tribunais brasileiros. Olá! O ditado diz que a justiça tarda. As primeiras instâncias estaduais do país levam em média 2 anos e meio para resolver um conflito. Se for um crime, um pouco mais. Nosso convidado hoje é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que veio falar sobre projetos que podem beneficiar a população ao permitir a resolução de alguns conflitos extrajudicialmente e desafogar o judiciário. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui uma vez mais e travando um debate sobre um assunto tão importante que é esse, em razão do excesso de judicialização que temos no Brasil. Senador, um dos projetos que o senhor apresentou este ano
pode instituir a arbitragem tributária no Brasil e também permitir a execução extrajudicial de débitos inscritos na dívida ativa. Do que se trata, senador? Bem, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer um dado estatístico. Das cerca de 100 milhões de ações que temos no Brasil, que é um número imenso para um Brasil de 200 milhões de habitantes, estima-se que 1/3 dessas ações são execuções fiscais. Uma execução fiscal hoje leva, na média, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, 9 anos. E gasta-se mais para recuperar o crédito fiscal, lembrando a todos que a execução fiscal é quando alguém deve ao Tesouro, ao poder público e não paga o seu tributo, do que o valor do próprio débito. Então, a proposta ela é singela. E custa mais, muitas vezes custa mais caro recuperar o crédito do que o crédito em si. Do que o valor do próprio crédito, como eu disse. Então, o projeto é inspirado na legislação portuguesa, que é recente, muito aplaudida na comunidade europeia, e tem duas bases, duas vertentes. Na primeira, estabelece a possibilidade, que nós ainda não temos, da figura da arbitragem, que é uma figura que foi criada no Brasil juridicamente na década de 90 e já existe no setor privado e também no setor público, mas não era permitido para execução fiscal, em decorrência de um princípio antigo do direito público, que é o chamado princípio da indisponibilidade do interesse público, que proibia que houvesse esse tipo de acordo na seara da administração pública. Agora, com essa lei, se vier a ser aprovada, nós vamos poder ter também a arbitragem, ou seja, o devedor não precisará ir à justiça para discutir a dívida, porque normalmente o que acontece na execução fiscal? O governo, a União, o Estado, o município, cobra de você e você faz um embargo na justiça. Você pode fazer essa discussão na área arbitral. É mais rápido e mais barato. Você deverá, claro, dar só a garantia dessa discussão. O governo será obrigado a acatar e fará ter a arbitragem. Então, eu acho que é uma economia imensa que nós teremos. E a segunda vertente é permitindo que algumas execuções fiscais, quando se trata especialmente de dívidas de IPTU, imóveis, e de PVA, automóveis, não precisa ir a juízo. É uma cobrança administrativa, tão somente como também já existe no setor privado. Então, aí nós conseguiremos aliviar e muito a justiça. Por que isso é bom? Porque nós vamos diminuir o custo da justiça, deixar a justiça resolvendo os assuntos mais complexos, mais polêmicos, e esses que são mais simples no direito podem ser resolvidos na via administrativa. Volto a dizer, de maneira mais rápida e mais barata. Senador, na justificativa do projeto, o senhor disse que seriam aproximadamente 31 milhões de ações. Um terço dos 100 milhões. O impacto para o judiciário, a gente pode mensurar à medida em que o judiciário perde esse 1/3 de ações em tramitação? É gradual, né? Se vier a ser aprovado, é gradativo, não será do dia para a noite. Seria para novas ações, as que ainda não entraram na justiça? Até essas que entraram também podem ser convertidas em arbitragem ou em cobrança administrativa. Mas é claro que vai haver, no primeiro momento, uma fase de adaptação. Nós não fazemos a lei para que ela faça uma revolução total no primeiro momento. Mas se vier a ser aprovada a lei, gradualmente ela vai avançar. E esse número passivo de 30 milhões de execuções fiscais vai diminuir no primeiro momento o número maior e ao longo do tempo vai reduzindo, levando à justiça a possibilidade de julgar mais rápido ações de interesse das pessoas, direito de família, cobranças, questões vinculadas a dívidas que as pessoas têm, e até créditos, e que não precisa ser as ações com o governo. Os outros 70% Os outros 70%, exatamente. Senador, em que situação será possível optar por esse diferente juízo, o juízo arbitral? Não, no juízo arbitral, no caso da execução fiscal, você vai ter de fazer a garantia do juízo, ou seja, para você optar para fazer a arbitragem, você tem de dar um bem ou um depósito em garantia, ou até um aval, uma fiança, uma carta bancária, para dizer ao governo que se você perder, a dívida está paga. Mas tem ali o recurso para isso. A mesma coisa acontece no embargo, que é a figura processual que existe hoje na discussão. Então, ou seja, não há um risco para o poder público. Para o poder público também é bom, porque ele vai acabar sendo beneficiado pela rapidez. E é bom lembrar também, Renata, isso favorece a todos. Aquele que é bom pagador, que é um bom contribuinte, o cidadão correto, ele acaba pagando pelo incorreto, porque o incorreto não paga, custa na justiça, e o dinheiro que ele não paga, muitas vezes tem uma pessoa rica, que tem impostos, tem advogado e quer prorrogar e postergar, como se diz popularmente, empurrar com a barriga aquela dívida, e esse dinheiro faz falta na saúde, na educação, na segurança, nas estradas. Então isso acaba sendo democrático, porque nós devemos cobrar o imposto igual para todos. Senador, e essas ações vão ser ações nas esferas estaduais? Porque o senhor falou de IPVA e IPTU, IPTU municipal e IPVA estadual. No caso da ação administrativa, sim, porque
É o caso de IPTU e IPVA, que são tributos estaduais e municipais. Mas no caso da arbitragem, pode ser feito com a União também. Então, uma dívida relativa a imposto de renda, a IPI, a CONFINS, que é da Justiça Federal, também pode ser objeto dessa arbitragem. Senador, na justificativa do projeto, o senhor disse que a recuperação do crédito público passou a ser um grande desafio para os governos de todos os níveis da federação e também do judiciário. Né? Qual é o tamanho desse desafio? É o dado que foi colocado, 30 bilhões de ações. Sabe-se lá quantos trilhões de reais nós temos a receber. Claro que muitos não dá desses nem para valores, calcular, porque essas ações estão sendo decididas, o valor delas está sendo decidido na justiça. E muitas vezes são ações antigas onde não há mais o que receber. Há um ditado antigo do direito que diz: aonde não há nada, até o rei perde. O que significa isso? Quando não há o bem a ser pago, o rei, que significa antigamente a coroa, hoje é o tesouro, não é? O tesouro da União, do Estado do município, ele não tem o que arrecadar, mas vai gastar na justiça. Ele gasta o salário do juiz, do oficial de justiça, do Ministério Público, do perito, o custo da justiça, para no final chegar não tem nada para receber. Porque imagina que desperdício de tempo e de dinheiro. Por isso a via administrativa é muito mais fácil. Como que ela vai ser mais rápida, senador? Ela é mais rápida porque ela faz, primeiro, por arbitragem, cujos prazos são muito mais exíguos. Se monta através de um comitê de arbitragem, as partes indicam os árbitros, isso é feito, então, sem aquela solenidade do processo. E, por outro lado, a cobrança administrativa, ela é automática, porque já faz a penhora imediata do bem. O processo é muito mais rápido. O custo do advogado, o senhor também está definindo alguma coisa em relação a isso, né? O advogado tem de ser pago, é o seu trabalho. Então, a lei dá os parâmetros para a cobrança, mesmo assim, com valores que acabam sendo inferiores àqueles das custas judiciais. O senhor sugeriu no projeto metade do valor da normal. É uma sugestão, porque nós temos que essas custas são mais baratas, porque o processo é mais rápido. Então, acaba que, sob certo aspecto, também dá menos trabalho. Senador, um outro projeto que o senhor apresentou, esse em 2017, e foi convertido em lei, né? Passou pela Câmara dos Deputados, voltou para o Senado, e autoriza o uso de mediação ou arbitragem para definir os valores de indenização das desapropriações por utilidade pública, né? Como que vai ser isso? Na realidade, nós nos inspiramos nesse projeto em uma lei do Peru, do país vizinho, a República Peruana, que lá já havia essa disposição. Porque nós sabemos que existem novelas no Brasil. Vou dar um exemplo no meu estado, Minas Gerais. Você certamente não sabe, mas a famosa represa de Furnas, que foi construída quando Juscelino Kubitschek era governador de Minas, na década de 50, tem pessoas que até hoje não foram indenizadas de áreas inundadas, em razão da morosidade do processo de desapropriação e de identificação da justa indenização. Então, o projeto que nós apresentamos e aprovamos prevê que, ao invés de se aguardar uma decisão judicial com a justiça cheia de processos, lenta, morosa, possa ser feito também por arbitragem. Ou seja, não vamos a juízo, mas vamos chamar aqui árbitros especialistas que vão estabelecer qual que é o preço justo para a indenização. Mais uma vez, muito mais rápido, muito mais barato para quem foi desapropriado e tem o direito de receber, e para o governo, que também terá de pagar, mas terá de pagar o preço justo. E nós não podemos pensar que a desapropriação é, na verdade, uma usurpação da pessoa. E ele tem direito a receber pela propriedade que perdeu. Senador, isso vai valer para as desapropriações que já aconteceram ou só para as futuras? Agora, para as que estiverem entrando a partir de agora. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Reveja as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.